Está começando o Grana com Elas, o podcast que descomplica o mundo das investidoras. Um oferecimento do Guia do Investidor. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ana Vieira, sou a CFO da MGC Holding, hoje o maior player independente no mercado de recuperação de créditos inadimplidos e também especialista em processo de reestruturação financeira de empresas de quaisquer segmentos. Estamos aqui novamente com vocês e com o apoio do time do Guia do Investidor para apresentar mais um episódio do Grana com Elas, um programa que tem a grande satisfação de receber convidadas extraordinárias, como a que eu tenho aqui hoje, que fazem realmente a diferença na sociedade, por meio de suas atitudes, seus posicionamentos, de suas conquistas. Vocês são todos muito bem-vindos em nosso compromisso marcado com quem contribui para a economia girar nesse país, as mulheres. Aqui a gente mostra histórias reais do protagonismo feminino, seja no âmbito pessoal, profissional, familiar, financeiro, educação. E quando tem uma mulher brilhando em sua área de atuação, a gente traz ela aqui para compartilhar um pouquinho das histórias, das experiências, percepções, para impactar positivamente a vida de vocês em termos de vivência, qualidade, conhecimento, gerando assim um círculo virtuoso de prosperidade. Bom, hoje a gente está recebendo aqui uma mulher profissional, investidora, empreendedora e mãe, fundadora do Women Invest, que eu, em particular, sou muito fã. Eu já sigo você há bastante tempo. Eu sou, assim, tenho muito orgulho da sua trajetória. Eu, como uma mulher do mercado financeiro, eu me inspiro muito em você. Então, já saiba que você está falando com uma fã aqui do outro lado. Obrigada. E que construiu a sua carreira... imagina! Construiu sua carreira com muito talento, com muita inteligência. Hoje é uma inspiração para milhares de pessoas. Em seu currículo, reúne passagem por grandes bancos no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, ganhou a confiança dos seus clientes, principalmente das mulheres, em quem tem um dom de inspirar pelas suas decisões financeiras, sendo hoje uma referência. Bom, com vocês, Maria Helena. Tudo bem? Oi, Ana, obrigada. Nossa, super obrigada por essa introdução. E fico muito feliz que você acompanha o grupo já há bastante tempo. Realmente, nessa fase da minha vida, ter o Women Invest, poder trabalhar com isso, faz toda a diferença. Então, acho ótimo eu poder passar um pouquinho para outras pessoas que querem ouvir sobre a história. Ah, sim, com certeza. Não, e a gente agradece muito, viu, você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente para poder falar sobre essa sua trajetória, um pouquinho do Women Invest e a gente poder inspirar outras mulheres, assim como você também me inspirou. Não. Olha, super prazer. Eu acho que todo mundo que tem iniciativa de fazer esse tipo de programa, porque a gente faz o trabalho, mas a gente precisa que as pessoas contem para o mundo o que está sendo feito. Então, eu escutei, eu já acompanhei alguns dos seus podcasts e eu acho que isso, essa divulgação do trabalho de tantas mulheres que estão buscando fazer a diferença é igualmente importante, se não mais. Concordo. Não, concordo totalmente. Até eu gosto de falar muito isso, poderia até ter deixado para o final, mas tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: quanto mais emancipada é uma mulher, maior é a responsabilidade dela de lutar pela emancipação das que estão por vir, né? Então, o que eu gosto muito desse podcast é trazer mulheres que a gente possa fazer isso, né? Inspirar e também dar a mão, né? Uma mão puxa a outra, né? Uma puxa a outra. Eu acho que essa coisa de uma mão puxa a outra, uma inspira, é bem a história do Women Invest. O que a gente fez? Eu não sei se você quer que eu comece já contando a história, não sei como Queria, que você quer. queria sim. Então, Queria sim que você contasse um pouquinho. então vamos lá. Eu, só para falar, como você já disse, minha vida toda, meu filho brinca comigo, quem me escuta já me ouviu falar isso milhares de vezes, eu tenho quase 40 anos de experiência no mercado financeiro, né? Então, quando eu falava mais de 30, ele falava, assume. E eu não tenho problema nenhum de assumir, muito pelo contrário, né? Eu acho mais bonito não ter cabelo branco para mim, não para os outros. Então, eu pinto, mas eu tenho muito Sim. orgulho dos meus cabelos brancos, porque isso só traz experiência e história. Então, sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei aqui no Brasil, fora, no total fiquei 5 anos fora
do Brasil entre indas e vindas, Estados Unidos e Londres, e fui aprendendo muito sobre investimentos, e sempre fui, sabe, Ana? Eu sou uma pessoa que nunca me preocupei muito com barreiras, eu sou ousada, eu sou tranquila, no sentido de não me inibem, mas, enfim, uma coisa que eu queria muito por conta dessa trajetória era conscientizar brasileiros em geral a respeito de investimento no exterior. Então, eu passei 10 anos representando empresas no exterior, para fazer empresas de investimentos, para fazer a estruturação aqui no Brasil. Fui de um grupo austríaco muito grande, isso é legal, assim, quando eu olho para trás, eram 16 homens e eu no board da empresa. Então, eu era a única mulher responsável pela América Latina e 15 homens. Eu sempre brinco também que eram homens, não, assim, não era italiano, espanhol, não, era austríaco, alemão, polonês, não era coisa simples. Bom, mas enfim, nessa minha trajetória de trazer investimento no exterior aqui para o Brasil, eu fui ficando muito frustrada, porque a coisa não andava. E em 2019, num grupo, alguém falou: eu queria aprender sobre investimentos. Uma amiga indicou o meu nome, e daí eu falei: tá bom, vou fazer. Eu estava com tempo sobrando, então não foi uma coisa que eu planejei, falei: olha, eu vou montar isso. Não, foi realmente um dia à noite. Eu olhei essa mensagem, algumas mulheres no grupo falaram: eu tenho interesse. Falei: então tá bom, montei tudo à noite e botei um link no Facebook. Falei: olha, gente, aqui tá um grupo, tá no Facebook. Quem quiser, entra para esse grupo aqui. No dia seguinte, eu organizei os temas que eu acho que qualquer pessoa que mexe com investimentos, ou seja, todo mundo, né, tem que saber. Então, você tem que começar sabendo quais são os órgãos reguladores, ou seja, como você se protege, tem que saber o que é renda fixa, renda variável, o que uma médica tem que saber, o que uma artista plástica tem que saber, para isso, né, para conseguir falar. Organizei tudo e escrevi para as empresas com quem eu tinha um relacionamento mais próximo. Falei: olha, estou com um grupo aqui de 25 mulheres que querem aprender sobre investimentos. Vocês topam falar com elas? E assim, quem quer aprender sobre investimento é porque tem algum dinheiro, então é target das instituições. Tá bom. E a coisa cresceu de uma maneira muito bacana, porque uma foi indicando para outra. O nosso grupo, até um ano atrás, só podia entrar por indicação, agora você pode se cadastrar, mas era por indicação. Eu tinha um cuidado muito grande, continuo tendo, mas era mais específico. Eu queria conhecer todo mundo, entender todo mundo. Então, eu fiz essa ponte entre as mulheres e o mercado financeiro. Não adianta eu querer falar de um assunto que eu conheço, porém não domino, como alguém que está sentado lá no dia a dia. Então, foi isso. A gente vai falar sobre multimercado. Vamos falar lá com o Luiz Fernando Figueiredo, puxa. Lá na Mauá, o cara é bom pra caramba, foi diretor do Banco Central. Tá bom, vamos. E assim foi indo. Bancos nos receberam. Terminou 2019. E uma coisa que foi interessante também que aconteceu, que eu acabei virando meio que uma intérprete. Porque isso em qualquer profissão, né? Seja médica, seja o que for, você começa a falar do seu tema, você embala e começa a usar termos técnicos e parte do princípio de que aquela pessoa entende o que está sendo falado. Então, eu fazendo essa mediação, eu falava: não, pera um pouquinho só, peraí, explica direito o que você está buscando fazer. Então, as meninas já davam risada, né? Já ia chegar um palestrante lá, já falava: você sabe que você vai ser interrompido, né? Você sabe que a Maria Helena vai te cortar, vai... Assim, mas era para ver, foi antes da pandemia, então eu olhava, quando eu via as mulheres pegando o celular, eu falei: estamos perdendo as mulheres, então peraí. Então, já interrompia. E a coisa foi funcionando, que a gente terminou 2019 com 1.200 mulheres. Então, o conceito... 1.200 mulheres. Final de 2019. Então, o conceito era fazer esta ligação e entender. Ontem até a gente... E dar um espaço confortável. Ontem a gente teve um evento bem legal com a Avenue, e a gente foi falar sobre investimento no exterior. Daí teve uma pessoa no grupo que levantou a mão, e daí ela fez tipicamente, eu quase que parei tudo para falar: tá vendo, Priscila?
é o comportamento da mulher. Levantou a mão e falou assim: gente, eu vou fazer uma pergunta, mas talvez não seja uma pergunta muito inteligente, talvez seja uma pergunta muito boba. Então, e é isso, né? Você Já bota um disclaimer, né? e principalmente no mercado financeiro ou e não porque o homem é mau, mas é porque ele se sente mais confiante no mercado financeiro. Então, quando ele vai falar, ele fala com mais força, com mais propriedade e inibe. Daí eu tiro o sarro, né? Que além disso, ele nunca faz uma pergunta. Ele conta um caso de sucesso. Né? Não vou investir lá porque eu fiz isso. Normalmente é para adicionar informação para o palestrante, é para dar uma dica para o palestrante. E a mulher não, a mulher vai te olha, posso fazer uma pergunta? E sempre a pergunta é boa, é relevante, tem a ver. Então, por isso que quando a gente construiu o ambiente do Women Invest, é só para mulher. Quem vai falar, tanto faz. Porque eu não posso exigir que só a mulher fale sobre um tema, principalmente do mercado financeiro. Mas nós criamos um ambiente de conforto para as mulheres, para elas ficarem à vontade de perguntar e não ser interrompida. E funcionou muito bem, tá? Então, esse é o início da história. Você está falando sobre essa questão de interromper, eu vou fazer vamos falar uma piada assim. É bom às vezes quando a mulher está interrompendo um homem, né? Porque tantos homens interrompem a gente em algumas outras circunstâncias que você está falando que a sua funcionária ou sua amiga falou, olha, a Maria Helena vai te interromper. Ótimo, né? É bom a gente dar uma interrompida nos homens também, né? Eu uso bastante minha cota, tá? Então, vamos usar a nossa cota, né? A gente está em saldo positivo. Total. Mas escutando você falando, eu me lembro muito, assim, também do que aconteceu comigo no ano passado. Eu sou CFO, né? A minha área ela é majoritariamente de mulheres. Não foi por uma causa que eu falei, não, só vai ter mulheres. Não, aconteceu naturalmente. Eu vim trazendo essas mulheres, currículos, tudo mais. E aí, no ano passado, eu fiz um workshop, que foi o workshop das mulheres no mercado financeiro. Porque eu senti essa necessidade de falar, nossa, mas as meninas aqui na minha área, talvez elas sabem sobre finanças, mas nem todas elas investiam. Isso em umas conversas informais, assim, eu fui percebendo. Falei, não, vamos fazer um workshop aqui com elas, né? E aí você falando essa questão de você criar um grupo em que as mulheres se sentem mais seguras é tão importante e tão certo, porque depois que eu fiz o workshop, eu mostrei um pouquinho mais sobre olha, esse aqui são as classes de ativos, dá para você ir por esse caminho, por aquele. Corretora significa isso daqui, porque não sabia o que era uma diferença entre corretora e um banco. Então, assim, coisas tão naturais para nós no nosso dia a dia, que para essas mulheres, às vezes, não são tão naturais. E você criar um grupo que não precisa ser só uma mulher palestrante, mas em que estejam mulheres, elas se sentem tão mais seguras em perguntar, porque quando tem um grupo que está heterogêneo, às vezes ela fica com esse disclaimer, né? Não, eu queria fazer uma pergunta, talvez é um pouco boba. Não, não é boba. Mas, assim, é o tal do síndrome da impostura, né? Ela fica parada nessa questão de, nossa, eu vou fazer uma pergunta, eu vou ser julgada, não sei se vou fazer. E quantas mulheres não levantaram a mão? Porque essas mulheres levantaram e fizeram o disclaimer, mas quantas não fizeram, né? Esse disclaimer e levantaram a mão. E eu vi que você, em uma outra entrevista, também falou que você entendeu mais sobre mulheres no mercado financeiro quando você fez o Women Invest, né? Porque quando a gente vive o mercado financeiro e a gente está nesse meio, né, masculinizado, às vezes a gente não sente, no sentido de você tem uma postura de combativa, você vai e fala, você vai e interrompe. Eu também sou assim, mas nem todas as mulheres são assim. E a gente também não pode exigir que todas as mulheres sejam assim, com uma personalidade que a gente tem, né? Então, por isso que eu acho tão importante esse movimento. Não, é isso mesmo. Você sabe que na minha vida toda eu trabalhei no mercado financeiro, até tive uma passagem em 2005, 2006, quando eu estava nesse grupo austríaco, que eu estava viajando, estava numa plenária lá com esses 16 homens e eu, e quando terminou a plenária, foi super dura, foi super firme, e eu subi para o meu quarto e liguei para o meu marido e falei para ele, assim, reclamei muito, chorei e tal. E ele falou, mas o que esses caras querem, né? Ele até usou uma expressão, querem que você aprenda, sei lá, sobre homens.
Eu falei, sim, né? Porque eu não posso esperar que 16 homens aprendam sobre mulher. Eu que tenho que aprender sobre eles. Então, é o que acontece. No ambiente onde você está, você tem que aprender com quem está lá. Então, a minha vida toda, além de ser uma característica minha, né? E daí eu volto nas gerações. A minha avó é uma mulher que ficou viúva com 33 anos e tinha uma empresa de ônibus, imagina, então ela lidava com motorista no interior. Então, assim, eu nunca tive essa intimidação. Para mim, muitas vezes em reuniões de amigos, eu achava mais gostoso ficar no grupo dos homens, né? Porque eu não conhecia este grupo das mulheres desta maneira. Então, eu casei com 31 anos, eu tive filho com 36. As minhas amigas todas passaram por isso no momento anterior. Então, apesar de ser amigas, meus amigos mais próximos nesta fase da vida eram homens. Com o Women Invest, as mulheres começaram a se aproximar, porque eu acho que talvez exatamente por essa minha postura mais firme, elas sentiram confiança e começaram a me procurar. E eu gosto disso, né? Dá para ver que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer. Então, todo mundo eu acolhia. Na pandemia, então, poxa, você está com tempo sobrando, liga, conversa. Então, você vai vendo histórias que são espetaculares. E uma coisa que hoje eu falo bastante, eu acho super importante, é o que você disse, Ana. A gente não pode exigir que todo mundo seja forte. Não pode exigir esta disciplina. Eu era uma mulher, sei lá, 10 anos atrás, que se eu via as mulheres mais fraquinhas, eu falava, ai, que bobona, que... Né? E hoje eu aprendi, porque eu não conseguia enxergar aquilo, e hoje eu aprendi isso. Você não pode... Aprende até comigo, né? Tem que fazer ginástica, você não consegue dar conta de tudo. Eu, em 2014, fiquei doente, passei por um montão de coisa. Eu lembro de um casal de amigos, o meu amigo falando, Lena, em que momento da sua vida você achou que você ia conseguir dar conta de tudo? E aquilo, poxa, me chamou a atenção, porque é isso mesmo. Então, hoje eu conheço mais a mulher. E daí a gente vai para um outro ponto que é super importante. Então, até o congresso do ano passado, e eu estou muito firme, muito segura do que eu estou falando, tá? Até o ano passado, o nosso trabalho era exclusivamente levar a mulher para o mercado financeiro. Não para ela virar profissional do mercado financeiro, mas para ela se sentir confortável, aprender e saber tomar decisões relevantes. Hoje faz um ano do Women Invest Summit primeira edição, tá? 15 de setembro do ano passado, a gente fez um congresso que foi uma coisa, que legal. foi uma coisa maravilhosa, quase 2.000 mulheres e tal. O que a gente percebeu chegando no congresso? Que o mercado financeiro não conhece a mulher investidora. Olha como eu sou cara de pau ousada, né? Mas não conhece. Você falar com a mulher investidora não necessariamente precisa ser outra mulher, não necessariamente precisa ser uma mulher de sucesso, né? Você tem que entender esta mulher. Então, quando a gente foi montando o congresso, a gente começou a conversar com as instituições financeiras, o que eu dou de brinde, como é que é o stand, isso e aquilo, a gente foi entendendo que todo mundo tinha a mesma preocupação com a gente, só que a gente, com uma história de 3 anos de Women Invest, já conhecia melhor essa mulher. Então, o que foi o congresso ano passado? Para mim foi maravilhoso, foi uma sala gigante de visitas, que era o ambiente nosso, das mulheres, e daí o mercado financeiro veio nos visitar e veio nos conhecer. A partir do congresso, eu comecei a ler bastante, procurar pesquisa e tudo mais, e vi que esta é uma conscientização que está começando a acontecer mundo afora. Você pega a pesquisa no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, na Inglaterra, todo mundo está falando da mulher que está ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque é uma geração que começou a trabalhar hoje, a gente tem a mulher de 50 anos, coisa importante é que a idade média no nosso grupo é de 50 anos, né? Então 75% das mulheres têm mais de 45 anos. Então essa mulher, ela trabalha, ela acumulou dinheiro, a gente vive mais, né? Então a gente herda. E com isso, as instituições que atendem esta mulher investidora não perceberam isso acontecer e continuaram focando muito naquela família onde tem o homem que está à frente disso, né? E não parou para entender que a mulher, ela tem outra preocupação.
A mulher é muito mais preocupada com o legado. Ela é preocupada com os filhos de Sim. uma maneira totalmente, sabe, diferente. O homem, ele tem uma preocupação em manter o padrão, que seja manter o padrão para a família dele. Eu não estou nem falando como ele é, mas a mulher, ela está pensando lá no futuro, ela está pensando na formação, no estudo dos filhos, tanto que a gente tem o Zé Invest, que foi o meu filho e o filho do Zé Eduardo que montaram, que é essa geração também. Mas por quê? Porque as mulheres do Women Invest falavam: Lena, não tem alguma coisa parecida assim para os nossos filhos? O que você está fazendo pela gente, a gente queria que os nossos filhos também ouvissem. Ontem, no evento, de novo, a gente falou sobre Legal. isso, né? Então, agora a gente vai abrir o congresso com uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa dentro do universo Women Invest para entender essa mulher investidora, onde ela pega informação, no que ela investe, como ela pensa. Vai ser muito bacana. Eu fiquei emocionada quando eu vi o resultado da pesquisa, porque aquilo que você falou de eu conhecer, eu me sinto, sim, uma grande conhecedora dessa mulher. E a pesquisa meio que falou, é por aí, Sim. tá certo. É uma pesquisa dentro do nosso universo, tá? E os resultados Que foram legal. muito diferentes do Mar Aberto. Caramba, que legal. Isso é super interessante. É uma pesquisa, você vai divulgar Sim, essa pesquisa a na gente, segunda a gente edição? vai Como vai abrir o ser? congresso Legal. com essa pesquisa. Uhum. O BTG sugeriu isso Ai, para a que demais. gente. Uh, Foi uma empresa de pesquisa, então não tem viés nenhum de banco, de nada. As perguntas foram super objetivas, só que elas Sim. foram divulgadas dentro do grupo, dentro do nosso universo. Então, é o perfil da mulher, Sim. cinquentona, né, que é a característica, e como investimento. Nossa, que demais. Você falando isso, eu lembro muito que, assim, eu gosto muito de pesquisar, né, eu sou engenheira, então as meninas aqui, elas até brincam comigo que elas trazem algumas coisas, eu falo: "Não, eu gosto de fatos e dados, traz número para mim que aí a gente começa a conversar". Mas eu gosto também muito, assim, de pesquisar sobre esse universo feminino, o perfil das mulheres investidoras, né, e você falou uma questão dos homens, né, que eles estão ali, eles querem outras coisas. O homem, ele tá afim, ele tá atrás da estratégia vencedora dele, né, ele quer sentar numa mesa de bar e falar para o amigo dele que ele investiu numa coisa que foi sensacional. Mulher, ela não tá preocupada com isso, ela não tá preocupada em falar para alguém que ela teve uma estratégia vencedora, né. Muito pelo contrário, é exatamente o que você falou. Ela quer o quê? Ela quer perenidade, ela quer passar isso, preservação, na verdade é um instinto natural da mulher, né, que é o de preservação, né, Exatamente. é de pensar no futuro, o que o dinheiro pode fazer para a família dela, pelos filhos, pela casa, né. E aí acaba, e isso baseado em pesquisas que eu li, que elas acabam diversificando mais, né. Elas têm esse perfil mais conservador, elas são mais responsáveis. Elas até demoram mais para entrar no mundo dos investimentos, mas porque elas antes elas estão pesquisando, elas querem ter certeza de que aquilo ali não vai prejudicar o patrimônio dela, né. Então até que as mulheres que entram mais no investimento, de ações, ela tem mais aquela estratégia buy and hold, Uhum. né. Então elas são menos reativas à volatilidade do mercado, e acaba que isso, contribui para elas terem até um resultado melhor nos investimentos em ações do que os homens. E aí, puxa, tem uma centena aí centena eu não digo, mas uma dezena aí de pesquisas que dizem isso, né, que comprovam isso. Até na bolha de 2008 lá no subprime, tiveram pesquisas que mostraram que as mulheres sofreram menos É, durante essa época e tiveram melhores resultados, exatamente por conta eu disso. sempre brinco que assim, a gente sempre lá, você vai em sala de aula, as meninas sentam na carteira da frente. A gente quer aprender. É, Então é super. é verdade. E é super motivador. Então, eu esqueci de falar duas coisas, né? Já que você gosta de números. Então, hoje a gente tem um universo de 4 mil mulheres, tá? Então a gente cresceu bastante, eu acho que isso é importante. E, né, Nossa. lendo essas pesquisas, que isso é uma coisa importante para as instituições financeiras, mais de 70% das mulheres trocam o seu financial advisor quando elas ficam viúvas. Que Nossa, elas querem buscar confiança. Então, é é, muito importante, sabe, falando de maneira prática, assim, super pragmática, sabe? Tem que ser antes, não pode, porque a mulher, ela precisa também dessa ligação, desse entendimento. Então, não é só aprender. Tendo dito tudo isso, Ana, nós precisamos nos conscientizar disso. Isso é muito importante.
Porque eu gosto de mercado financeiro, você gosta de mercado financeiro. Tem muita gente que não gosta. Da mesma maneira que eu jamais poderia ser médica. Jamais. Jamais poderia, É, né? Então, e o que acontece? Mas eu tenho que entender o básico para poder cuidar bem da minha saúde. Então, a mulher precisa, é chato, ai, eu não gosto de mexer com dinheiro, que tema, então, tal, tal. Então, essa barreira, ainda mais se você tem alguém dentro de casa que é pode uma fazer isso barreira. para você, é muito mais cômodo. Só que, assim, uma vez eu estava num jantar, uma mulher do meu lado falando, eu não quero mais nem saber, meu marido que cuida de tudo, eu parei de trabalhar, quero isso e aquilo. Daí vem o meu lado super durão, né? Minha vontade de falar para seu marido pode morrer, você pode se separar, É, né? É duro isso, mas é um pé no chão. A gente tem que verdade. entender isso. Na Covid, eu vi várias pessoas que ficaram viúvas e falaram, e agora? Tem Sim, uma super amiga, sim. né, que ela até deu um depoimento ano passado no Congresso, ela ficou viúva com 4 filhos. Poxa, é complicado, graças a Deus tem um Caramba. patrimônio, tem tudo isso, mas, ou a Verusca, que é a nossa mestra de cerimônias, ela é viúva do Boechat, a Verusca falou, os boletos continuam vindo, não tem jeito. Então a gente precisa olhar para tudo isso. E também falar para as nossas filhas, falar para as meninas, entender sobre investimento, sobre dinheiro, não é só para quem está fazendo faculdade de administração ou que quer mercado financeiro. Você vai ser arquiteta, você vai ser atriz, você vai construir um patrimônio, você tem que entender sobre isso. Tem que entender disso. Então, isso É, também é um e ponto você bem sabe, importante. com certeza. Nossa, a nossa conversa aqui parece que vai demorar horas, mas é porque vai engajar. Eu tô com uma pauta de perguntas aqui, mas a Tá, gente então eu vai vou no ficar natural. quieta. Não, não, vai lá, Mas eu pergunta e eu vou escuto. ficar quieta. Eu falo demais. Não, não, não. Sabe por quê? É tão importante esse tema que eu fico na. Acho que tem umas 2 semanas eu fiz uma palestra lá na Digio, no Banco Digital Digio, Uhum. e em outros bancos também, já fiz na própria MGC, e que é sobre o seguinte: a independência financeira para as mulheres ela é uma questão de necessidade. É sobre você ter, assim, o poder de escolha, sobre decidir com quem entra na sua vida, quem sai, decidir onde você fica, para onde você vai, é ser dona da sua vida, né? É aquele negócio, você pegar as rédeas da sua vida financeira, da sua vida. E eu vi, bom, vamos lá, outros números. Eu vi uma outra pesquisa falando que mais de 30% das mulheres que sofrem de relacionamento abusivo, elas têm medo de lidar com dinheiro, né? Medo de não ter dinheiro, é medo de ter que lidar com o dinheiro. Olha quão profundo é isso, porque a gente está falando aqui de uma questão de viúva. Mas e se você pegar os relacionamentos abusivos, tóxicos, que tem tantas mulheres presas e não saem porque elas têm medo? Exatamente. Medo, e não é medo da pessoa, mas é medo de: "O que que eu vou fazer? Quem que vai cuidar do meu dinheiro?". Uhum. E isso me choca tanto, e eu fico assim: a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu vou repetir isso, não entenda como rasgação de seda, mas é por isso que eu gosto tanto de movimentos como o que você faz, como outras mulheres fazem e que eu tenho tentado fazer, sabe? Até me emociona falar sobre isso, porque eu acho muito importante. Então, Não, por mas isso que é eu isso quis fazer mesmo. só um E adendo. que as pessoas saibam que relacionamento abusivo não acontece só nas classes mais baixas. Isso é muito importante. Não. Então, o domínio que acaba acontecendo e este medo. Então, eu conheço pessoas. Olha, se eu te falar, o Women Invest é um baita laboratório, por isso que eu falo ah, que eu conheço bem as mulheres, mas assim, de mulher que o marido quis separar, e daí ela falava assim, mas eu quero que meu marido participe dessa decisão. Então, é muito difícil. Ou mulher que descobriu que estava sem nada, que estava sem nada. E aí, Hum. como é que eu faço? Porque até na separação, você tem que saber o quanto você tem que receber para cuidar do seu futuro. Ou seja, é um tema gigantesco e sim, e mulheres ficam presas a isso, mulheres que jovens no sentido de que a gente hoje, eu tenho 58 anos, a gente hoje com 50 anos, eu me sinto jovem, eu brinco, que eu tomo um susto quando eu olho no espelho, e falo, opa, o tempo passou. Mas eu tenho muita energia, eu tenho muita disposição, muita coisa para fazer. E se você fica presa dentro daquele relacionamento por medo, sendo que você poderia ir lá
e tocar a sua vida de uma maneira diferente, puxa, não, não faz sentido. É verdade. É. Bom, por isso que você tem aí, tá com a segunda edição do Women Invest. Vai ser quando? 28 de setembro, daqui a 13 dias, no Palácio Tá Tangará. chegando, A hein? gente está com muito patrocinador, apoiador, vai ser muito bacana, muito bacana. Vai ser. O que vocês estão preparando para esse Olha, é encontro? assim, Qual vai ser o então foco? vamos lá. A barra está lá no alto, né? Porque a gente fez um congresso legal, então as pessoas estão indo com uma expectativa bastante alta. O foco do congresso, a gente nunca pode esquecer que a gente chama Women Invest, tá? Então, o foco do congresso é investimento. A gente tem uma plenária principal. Nesta plenária, a gente vai falar sobre temas amplos do mundo dos investimentos. Por isso que a gente vai abrir com a pesquisa, e depois a gente vai falar sobre sucessão, a gente vai falar sobre economia, a gente vai falar sobre DREX, a gente vai falar sobre cripto, a gente vai falar sobre investimento no exterior. Então, a gente pegou todos esses temas amplos com gente super top dos nossos patrocinadores, né? Que são, assim, são aqueles que de fato falaram: puxa, eu quero te apoiar nesse negócio e quero ajudar a trazer conteúdo. Daí, paralelamente, a gente vai ter workshops. Nos workshops, a gente vai falar desde como usar o seu cartão de crédito no exterior até, beleza, cuidados da mulher pós-50 ou menopausa. Por quê? Qual que é a ideia que já era do ano passado? Vem para o Congresso. Eu não gosto de investimentos? Vem para o Congresso, tem um montão de coisa legal que tem a ver com você. Mas a esperança é que ela vá e põe um pezinho na plenária, nos workshops de investimentos, para começar a desmistificar um pouco e entender que é um tema complexo, mas ele não é impossível. Então, a gente vai ter isso, e este ano a gente vai ter também roda de conversa. A roda de conversa é para dar voz para essas que estão indo lá e querem compartilhar a sua experiência. Então, também na roda de conversa, a gente vai falar sobre ou temas de investimentos que interessam a mulher. A gente vai ter filosofia, vai ter uma coisa muito legal. Tem um grupo que chama Universidade do Bem-Estar, que foi a Fernanda, veio do Women Invest, né? E então ela está fazendo, eles cobrem vários temas e vão levar para a gente 3 temas. Filosofia, entendendo essa filosofia por trás do mundo feminino, e para aprender sobre isso, uma nutricionista e uma sexóloga. Então, a gente vai ter 3 espaços para falar, porque é isso, gente. É um dia que eu posso até usar aqueles lugares, vou cuidar de você mesma, é cuidar do seu patrimônio. Sim, mas é além disso, porque daí a gente se conhece, todo mundo conversa. Então, das 8 às 8. Nossa, vai ser demais, Outras hein? coisas importantes. A gente vai ter a Praça dos Investimentos, e a gente, por conta de tudo isso que aconteceu no Women Invest, a gente criou o WeSocial, que é um grupo de ONGs lideradas por mulheres. Então, a gente tem uma ONG que cuida de construção de casa para pessoas deficientes. A gente tem uma ONG que cuida de saúde oftalmológica para pessoas carentes. Uma ONG que cuida de cachorrinho, uma ONG que todo mês busca novos desafios, e uma que cuida de famílias, principalmente mulheres em vulnerabilidade social. A gente também vai ter um stand delas. Olha aí. Sabe? Então, a gente está buscando todos os temas para as pessoas virem, e a gente também está zerando a pegada de carbono via compra de NFT. Então, a gente vai fazer uma exposição de NFT, e esse dinheiro eles usam para plantar árvore na Mata Atlântica, mais de 1.000 hectares. Então, assim, é completinho, viu? Caramba, Marilena, que demais. É completo, tem de tudo mesmo. Nossa, vários temas super importantes. E assim, fora da caixa também, né? Para a pessoa também não entender somente isso de investimento, mas igual você falou, poxa, filosofia. Exatamente. E também essas pautas de social, muito legal. Esse ano eu quero ir como convidada, claro. mas quem sabe no ano que vem. Porque você sabe que no ano passado eu tirei as certificações da Ambima, né? Até a gente brinca aqui internamente que eu sou uma das 100 mulheres
gestoras de investimento no Brasil. Eu peguei esse número com a Ambima, porque você tá vendo? Eu mandei um e-mail para eles, falei, vem cá, eu sei que lá no site tem 5.800 pessoas gestoras no Brasil, mas quantas dessas pessoas são mulheres? Aí eles me responderam, 100. Eu falei, gente, 1,7% são Eu mulheres. sou uma delas também. Pouquíssimas mulheres. Eu também sou. Aí. Então somos duas aqui conversando. E aí, esse ano a gente tá abrindo a nossa gestora, tá em processo de homologação, fase final de credenciamento da Ambima e da CVM. Uhum. E aí, quem sabe, ano que vem eu não apareço lá É como muito gestora legal. também. E antes disso, até porque a gente tem encontro todo mês. Antes disso, a gente faz alguma coisa. Imagina, claro. Então, Então e é vamos, hein? Quero entrar nesse grupo aí, viu, por Ana? favor. Quanto maior, melhor, mais gente para contribuir, maravilhoso. Então, Que bom. espero mesmo você lá. Tá? Vai ser bem completo, Fechado. Tá bom? Fechado. E bom, das palestrantes aqui, dos palestrantes, tem alguns principais palestrantes que você gostaria de falar, que vão ter lá? Porque os temas aqui a gente já passou. Não, eu vou te falar o seguinte, eu não posso falar, não posso falar assim, quais são os principais. Não, eu posso falar, tá no site já. Quem são os palestrantes? Os principais, que assim, para mim todo mundo faz diferença, mas tem uma pessoa em especial que eu brinco que ela é a minha madrinha, porque se existe uma coisa que é importante, é generosidade, tá? E a gente fala muito de mercado financeiro, do mercado financeiro ser muito duro. E tem uma pessoa que se chama Denise Pavarina, que hoje está no Conselho do Bradesco. Para mim é uma das pessoas, se não a mais sênior, né, em termos de mercado financeiro, pelo menos da minha geração, da minha história. E eu fui apresentada para a Denise no começo do ano passado. Eu já conhecia a Denise profissionalmente, mas nunca tinha, como amiga, nunca tinha conversado com ela. Fui apresentada porque eu queria, o ano passado, um nome importante para me ajudar com o Congresso, que eu achava que se eu tivesse um nome importante, tinha que ser mulher, essa pessoa ia trazer essa seriedade. E a Denise me recebeu assim, de uma maneira, de braços abertos, falou na hora, me fala aqui, 15 de setembro, está anotado na minha agenda, o que você quiser. Ela abriu o nosso congresso, o que você quiser eu faço. Assim, foi um carinho tão grande. É minha amiga pessoal hoje, mas quando ela topou a primeira vez, ela não era minha amiga. Ela fez isso talvez provavelmente pela amizade, por esse vínculo que a gente tem com o Reinaldo, que fez a apresentação, mas ela foi muito especial. Então, este ano, a Denise tem um painel na plenária que a gente brinca, mulheres que dão conselho. São mulheres de conselho. Então, a gente vai ter lá conselheiras de empresas, um painel coordenado pela Denise como estrutura, mas quem vai ser a moderadora é a Ana Leone. Então, é um super painel. Sim, do Pode Isso Meninas, o Instagram dela, Dinheiro mas com Atitude. Isso. Sim, então, Dinheiro com Atitude, isso. Então, esse painel vai ser muito, muito especial, porque tem a Denise e eu tenho um carinho, assim, a gente nunca pode esquecer, quando as coisas estão indo bem, é que nem quando você vai casar, tá? Você vai casar, você convida para padrinhos quem está na sua vida naquele momento. Só que teve gente que lá atrás teve algumas atitudes que fizeram toda a diferença na sua vida, e a gente não pode esquecer dessas pessoas. Verdade. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo da Denise. Olha, essa atitude aí que da Denise, você falando, eu lembrei de uma frase da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, que ela falava o seguinte, uma mulher que não ajuda a outra, ela tem um lugarzinho especial no inferno, esperando ela. Então, eu adoro essa frase, porque... Mas é isso, poxa, ela faz assim, sem retorno, né? Ela faz para ajudar. É causa genuína. Então... Né? Muito legal. Mas vai ter muita gente boa até no site, então... tá? Legal. Eu vou até dar uma olhadinha também nas palestrantes, mas eu vou te encontrar lá, hein, pessoalmente. A gente tá se vendo aqui, mas eu vou te encontrar lá pessoalmente. Vou ficar muito feliz. Queria trazer uns números para você, para ver o que você acha. Você também gosta de números? Bom, no Brasil, a gente tem 3% da população é investidora hoje no Brasil. Se você olha com relação aos Estados Unidos, 60% das pessoas nos Estados Unidos investem. Aqui, 3%.
Desses 3%, 23% são mulheres. E aí eu fiz um estudo, eu peguei os dados da B3, desde 2013 até hoje, o número absoluto, ele até subiu. Ele saiu de 148 mil mulheres investidoras para 1,4 milhões de mulheres investidoras na Bolsa. Apesar do número absoluto ter subido, a média continua a mesma, 23%. Então, não é que a gente está subindo a nossa representatividade, a gente está subindo o número absoluto, assim como o homem também está subindo em número absoluto, né? E aí, até já me fizeram essa pergunta, mas eu também queria saber de você, o que você acha, o que você enxerga, assim, de cenário, de caminhos possíveis que a gente possa fazer para ampliar essa força feminina nos investimentos? Educação. Além do Women Não, Invest, mas é né? educação. Eu vejo várias empresas começando a fazer isso e oferecendo esse trabalho de educação em relação, assim, porque a educação, ela não vai só como que eu vou analisar uma ação, ela vem lá atrás. Qual a diferença de um consultor, de um assessor de investimentos, de um gerente? Porque a confiança da mulher, para ela conseguir fazer isso, vem disso, né? Ela tem que saber com quem ela está falando. Então, quanto mais transparência, quanto mais educação for oferecida, eu acho que facilita, mas também tem a parte da conscientização. A gente precisa entender que é uma responsabilidade nossa. Não adianta a gente brigar por poder, por autonomia, por isso e aquilo, se a gente também não for à luta e aprender sobre isso. Outra frase que eu sempre falo, quem nunca ouviu em casa pai ou mãe falar, o dia que você tiver sua própria casa, você manda. Então, o dia que você tiver o seu próprio dinheiro, você manda. Então, a gente precisa entender. Falando de números, eu vi uma pesquisa, dessa minha busca aí por números, eu vi uma pesquisa do Bank of New York, que foi feita, acho que em 18 países. E uma das conclusões deles é que se a mulher investisse no mesmo ritmo que o homem, então é isso aí que você está falando, tá? A gente teria um adicional de investimentos globais de 3,2 trilhões de dólares. E, pasme, disso, quase 2 trilhões iriam para investimentos responsáveis. Ou seja, é um mundo melhor. Não é uma causa social, é uma causa econômica. Exatamente, né? Então é bom para todo mundo. Total. E, Helena, a gente está aqui falando de um mundo de mulheres no geral, mas e para as mulheres que já estão nessa faixa etária de 50, 60 anos, né? Quais são as principais dificuldades delas, né, de começar a investir? De novo, o que acontece que eu acho que eu aprendi também com essas mulheres, né? A minha geração, o pessoal até um pouco mais novo, como eu te falei, né? Ganha mais dinheiro, trabalhou, então agora eu quero cuidar disso. Daí tem também a parte da mulher que fez uma faculdade, fez tudo, mas daí casou, se dedicou aos filhos. Parênteses aqui, eu falo para as pessoas, quem está na dúvida sobre ter filho é maravilhoso. Então, quem não quer ter filho, ok, mas ter filho é maravilhoso. Eu sempre gosto de falar isso, porque é um peso para a gente no sentido de responsabilidade. É mais um pratinho que a gente tem que equilibrar na vida? Mas é super gratificante. Mas tudo bem. Então, a pessoa foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, chegou aos 50 anos, filhos estão encaminhados, estão fazendo faculdade. Puxa, e agora? O que eu vou fazer? Invariavelmente empreende. Então, isto é muito importante para você voltar e empreende. Por que é legal empreender? Porque você agora, com 50 anos, você tem toda uma experiência de vida. Então, aquilo que você vai fazer, você vai fazer com muito mais conhecimento, com muito mais segurança. Só que tem o tal do dinheirinho envolvido aí. E este dinheirinho, ele tem que ser bem cuidado. A gente tem que entender que tem que fazer conta, né? Você fala assim, eu tenho X guardado. Até onde ele me leva? O que eu preciso fazer? Essa, inclusive, é uma grande pergunta das mulheres no Women Invest. Quanto que eu posso gastar por mês sem deteriorar meu patrimônio?
Por quê? Porque a gente investe? A gente Boa. investe para cuidar do nosso dinheiro, para você se proteger da inflação e daí fazer seu patrimônio crescer, que é acima da inflação, né? Então, essas contas são muito necessárias e por isso que a gente cresceu tanto, as mulheres estão tendo essa consciência. É super importante. Ontem, Sim. eu tinha lá no evento que a gente fez, perguntaram, você tem economista aqui? Eu falei, não. Daí eu virei e falei, ó, aquela lá mexe com gastronomia, aquela lá mexe com joias, aquela lá é advogada. Então, a gente tem todo esse mundo que a gente precisa, não pode ignorar a parte do dinheiro. Sim, com certeza. E pensando nessas mulheres de 50, 60 anos, estava até fazendo as contas aqui. As conquistas das mulheres, elas são muito recentes, né? Uhum. São de poucos anos para cá. Então, por exemplo, a conquista do direito a uma mulher abrir uma conta corrente sem um patrono, ou o marido, ou o pai, ir ao banco junto com ela e autorizar, data de 1974. É agora, né? 50 e poucos anos atrás. Uhum. Então, assim, essa carga histórica, ela tá dentro da gente, né? Então, essa carga, ainda mais para as mulheres de 50, 60 anos, isso é mais visível, porque para mim, eu sei porque eu converso com a minha mãe, com a minha avó, então, assim, eu entendo porque elas me contaram também a trajetória delas, mas eu não vivenciei. Talvez para mim não venha tanto na minha carga genética, mas para essas mulheres de 50, 60 anos, eu também entendo que existe essa dificuldade de, não, historicamente, as decisões financeiras estão com homens, não estão com as mulheres, né? Então existe também essa questão. Eu acho que a mulher dessa faixa etária, a gente estava conversando sobre isso ontem. Isso não é um peso tão grande, porque a gente meio que cresceu quase que aceitando isso, mas com mais espaço para fazer as coisas. Tinha, né, ela é falecida, uma tia, que ela, quando ficou viúva, ela não sabia assinar cheque. Não é que não podia ter cheque, ela até poderia. Ela não sabia assinar cheque. Então a gente evoluiu, sim. As mulheres hoje, nessa faixa etária, elas já estão mais antenadas, já estão. Por quê? Porque como você tem mais saúde, você quer viajar, você quer fazer um montão de coisa, daí você começa a falar: opa, eu tenho que cuidar do meu dinheiro para conseguir fazer isso. Eu tenho que cuidar do meu dinheiro para eu poder comprar cremes, para eu poder. Você vê que a mulher de 50, 60 hoje, você olha para ela, você acha que ela tem. Ou seja, assim, não é que você acha que ela tem. É muito diferente, você nem lembra, não consegue mais nem ver que idade que ela tem, por quê? Porque toda uma indústria ajuda muito isso, né? Não tem mais aquela carinha da senhorazinha e que ela que tem 60 anos, né? Eu tenho quase 60, totalmente diferente da cara que a minha avó tinha quando ela tinha 60 anos. Mas, então, Sim. eu acho que as mulheres mais jovens, porque elas estão buscando mais, então elas lutam mais por isso. As mulheres da minha geração, elas são menos briguentas por conta disso. Talvez porque até assim, puxa, a gente aprendeu a ser mais paciente, tudo mais, e a gente sabe que tem uma geração depois da gente que está construindo esse caminho, né? Mas eu sinto essas Sim. mulheres muito mais seguras, isso é bem bacana. Ah, sim, muito mais. É a evolução, Uhum, é isso. É uhum. natural, Exatamente. natural, né? Às vezes ela vem. Você vai sentindo na pele, às vezes você nem sente, nossa, tá bom, já estou aqui, já estou trabalhando, já estou com uma independência, às vezes vem no natural, A né? gente olha para trás e realmente a evolução. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, que a mãe de uma amiga minha sofria muito preconceito porque ela era separada. Quer dizer, ainda era uma coisa horrível ser uma mulher É. separada. Ainda tinha. Eu acho assim, né, Tamelo, quando eu me separei faz 8 anos, acho que ainda tinha, assim, tem atitudes diferentes, então ainda tem uma resistência, mas é totalmente diferente. Era aquela história assim de não poder ser sócia do clube porque era uma mulher separada, não era nem divorciada. Então, essas coisas aconteceram, mas talvez porque a gente venha de uma geração que já conseguiu usufruir um pouco dessas conquistas,
talvez as mulheres mais jovens hoje estejam buscando outras conquistas. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, mas é que assim, é mais ou Sim, menos sim. tranquilo nesse sentido. Sim, sim, sim. Ah, Helena, olha, o papo foi muito bom, mas olha, já estamos quase estourando aqui nosso tempo, foi tão natural. A gente fala muito, né? Eu gosto de falar, você também, então aí vai. É bom. Mas eu queria, assim, finalizar perguntando para você se tem algumas mulheres que você gostaria de deixar aqui também como referência, outras mulheres que passaram por aqui já deixaram você como referência Que também. legal. Então, assim, para as mulheres que estão nos escutando, saber se tem alguém que elas podem seguir também para se inspirar. Olha, eu já falei aqui da Denise, a Denise não é uma. Ela acho que não tem nem Instagram nem nada, ela não fica levantando isso. Eu acho que a Ana Leone é uma pessoa que eu gosto bastante, eu acho que ela traz uma postura em relação ao dinheiro importante. Tem a Carol, o sobrenome dela é Ruman, ela criou um grupo de mulheres muito grande, ela mudou a vida dela, então ela voltou a ser jornalista, está fazendo outras coisas, eu não sei dizer, mas ela tem uma história bem legal. Tem as mulheres do seu dia a dia, quer dizer, a gente olha dentro de casa, Verdade. né? Sabe, tem você fazendo isso. Então, é difícil eu falar nesse sentido. Tem muita gente, tem a Maria Laura Babiquian, ela tem o Caminho do Encontro. A Maria Laura, ela fala da mulher mais velha, e até isso é interessante. Eu fui assistir uma palestra da Maria Laura e vi lá 30 mulheres fazendo assim, concordando. Eu falei, bom, mas se ela está falando aquilo que a gente concorda, o homem tem que ouvir a Maria Laura. Porque o homem tem que entender estes desafios pelos quais a gente passa. Né? Então, até no congresso, ano Nossa, verdade. passado, eu fiz uma sala e chamei os poucos homens que estavam lá e falei, vocês vão ouvir a Maria Laura falar. Porque a gente fala de menopausa, mas o homem não sabe o que a gente está passando. Assim, e daí a menopausa, mas o envelhecimento é uma coisa complicada. Então você tem aquela insegurança e o homem tem que entender o ninho vazio. Eu vou te falar uma coisa rapidinho, tá, Ana? Quando meu filho era pequenininho, ele lembra até hoje. Eu chegava tarde do escritório, então eu subia a escada lá para o andar dos quartos fazendo barulho e ele fazia mãe, e a babá, a Alessandra, ficava louca da vida comigo. E naquela época eu pensei, eu posso fazer isso, né? O homem, ele já acostumou a não conviver com os filhos. Então naquele momento, eu estava calçando os sapatos dos homens e entendendo isso. Os homens têm que calçar os nossos sapatos também para entender estes desafios que a gente tem, que é muito difícil. Então, eu gosto da Maria Laura porque ela traz isso e os homens também têm que ouvir o que ela tem para dizer. Verdade. Nossa, perfeito. Eu não conhecia ela, vou pesquisar. Gosto muito Gostei dela. muito. É uma argentina que está no Brasil Sim. há 20 anos e fala que tem muito a agradecer ao Brasil. Também virou minha amiga pessoal. É, legal. E, bom, você quer deixar mais algum aviso final, algum incentivo para as mulheres? Eu acho que é isso que esse meu amigo me falou uma vez, né? Quando você achou que você podia dar conta de tudo. Então, o que eu gosto de falar é: a gente não precisa dar conta de tudo, tudo bem, tranquilo, estabeleça prioridades, não se afobe e é muito bom. E eu vou insistir, é muito bom ser mãe, é muito bom ser mulher, a gente não precisa brigar, a gente só precisa conseguir trilhar um espaço mais tranquilo e tem bastante gente nos ajudando com isso. Acho que é por aí. Ah, sim, com certeza. Outras mulheres e homens, é importante isso que você está falando também, de trazer os homens para a nossa causa, né? É importante eles entenderem, não só a gente ficar debatendo entre nós mulheres, Eles né? têm que aprender sobre a gente, eles têm que entender, têm que desmistificar
este conceito que eles têm da gente. Tem uma história que quando você for lá no congresso, eu vou te contar pessoalmente, eu não vou contar aqui, porque eu não quero, assim, não deveria, mas eu te conto pessoalmente, mas assim, de uma situação onde um homem tinha essa visão das mulheres e 3, 4 anos depois ele entende completamente diferente este universo. Então é muito importante homem nos entender e o mercado financeiro nos entender. Ótimo. Não, perfeito. Tá bem? Maria Helena, agradeço muito a sua participação aqui. Você que é a fundadora aqui da Women Invest, vamos estar lá presente. E, sim, agradecer por você criar essa plataforma que apoia as mulheres, né, que desejam aprender mais sobre investimento, sobre finanças, sobre tantos outros temas que você falou aqui, que vai ter de workshop, de roda de conversa, que eu acho, sim, essencial. É essencial para a gente continuar nesse círculo vicioso de mulheres que têm independência, seja ela financeira, seja ela qualquer outra. Né? Então, você quer deixar aqui suas plataformas? Sim, vamos lá. De conexão, rede social? Primeiro, antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Agradeço muitíssimo. Enorme prazer. Adoro conversar, adoro falar. E espero que isso possa inspirar algumas outras mulheres, né? A gente tem o nosso site, www.womeninvest.com.br. A gente tem o Instagram são as seguidoras, a gente tem mais associada ao Women Invest, 4.000 do que seguidoras, então quem sabe o pessoal quer me ajudar a aumentar o Instagram, a gente tem 3.000 e poucas lá, canal Women Invest, inscrições para o congresso, tem o link no nosso site, mas é womeninvestsummit.com.br, e manda uma mensagem pelo Instagram ou pelo site, daí a gente consegue incluir nos nossos grupos de WhatsApp também. Mas tem bastante conteúdo no site, palestras, tudo mais, então vamos aprender. E é isso, tá bom? Muito bom. Bom, para quem quer seguir também a gente nas redes sociais, o nosso arroba é @mgcholding e o meu é @anatoledovieira. E quem gostou do nosso bate-papo de hoje, para as mulheres que pretendem ser donas da sua independência financeira ou se inspirar nos passos de grandes talentos, aguardem o próximo episódio. Estaremos juntas em breve novamente. Até logo. Muito obrigada de novo, Maria Helena. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. O Grana com Elas é uma iniciativa do Guia do Investidor em parceria com a MGC Holding. Acesse grana.com.vc para ouvir todos os episódios. Nos vemos no próximo! Todos os conteúdos produzidos pelo GDI são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimento.